Senhores ministros, eu estou fazendo vista no processo da relatoria do ministro Herman de Guamaré, Rio Grande do Norte. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Após o voto do relator negando provimento ao recurso especial eleitoral, revogando a liminar anteriormente concedida, antecipou o pedido de vice-ministro Tarcísio. Prosseguindo no julgamento, após o voto do vice-ministro Tarcísio, acompanhando o relator, antecipou o pedido de vice-ministro Adimar. Prosseguindo no julgamento, após o voto do vice-ministro Adimar e o voto da ministra Rosa, acompanhando o relator, e os votos divergentes do ministro Fux e Napoleão, dando provimento, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Eu estou dizendo, senhores ministros, o seguinte, que ressalto que este caso, a meu ver, não guarda similitude fática e jurídica com o precedente de Itabirito. De fato, no RESP 109, cujo acordo fiquei redator, o tribunal entendeu, na linha da jurisprudência do TSE e do Supremo, que o presidente da Câmara dos Vereadores, substituto eventual e sempre precário, não poderia receber um tratamento jurídico mais rigoroso que o substituto legal do titular, o vice-prefeito. Pois, como se sabe, as regras de inelegibilidade enquanto limitação dos direitos políticos devem ser sempre interpretadas restritivamente. Por outro lado, no citado precedente de Minas, o tribunal entendeu que não poderia potencializar a demora na realização de eleições suplementares a ponto de criar a esdrúxula figura da inelegibilidade por morosidade de terceiros, pois nos termos do artigo 224 do Código Eleitoral, aquele pleito deveria ser realizado pela Justiça Eleitoral em no máximo 40 dias, justamente porque o presidente da Câmara assume sempre em caráter precário. Senhor presidente, só para fazer uma observação, quer dizer, Vossa Excelência também não está entendendo que isso seja terceiro mandato. Não, eu estou exatamente, vou relatar isso rapidamente. Ademais, este recurso também não se assemelha à situação jurídica do vice-prefeito, pois a própria Constituição coloca como substituto legal do titular, razão pela qual a eventual substituição do titular pelo vice não se qualifica como desempenho de mandato autônomo. No caso concreto, conquanto não se possa falar tecnicamente que a chapa que obteve a segunda colocação sucede à vitoriosa quando cassada por decisão judicial, o certo é que, em casos de cassação de diploma ou de indeferimento do registro de candidato eleito com menos de 50% dos votos, antes do novo regime inaugurado pela Lei 13.165, o segundo colocado e seu respectivo vice eram proclamados eleitos. Este é um problema que nós precisamos realmente verificar. Diplomados e empossados, o que dispensa maior esforço jurídico quanto ao caráter definitivo desta assunção. Isso me parece importante. O provérbio, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, bem encaixa no caso dos autos, pois o cunhado do ora recorrente, já em abril de 2009, assumiu o cargo de prefeito municipal em razão da cassação do mandato da chapa vencedora, permanecendo no cargo até abril de 2012, quando renunciou. O ora recorrente foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, o que, a meu ver, ao contrário, portanto, do que revela o terceiro mandato de um mesmo grupo familiar, porque, de fato, aqui não há nenhuma dúvida de que se trata de uma assunção em caráter definitivo. E, por isso, eu estou, assim, com todas as vênias, este é um caso torturante, como todos sabem, um caso realmente emblemático. Eu estou acompanhando o relator e desprovendo o recurso, pedindo todas as vênias à divergência. Redijo o acordo, ministro Tarcísio, vencido ministro Fux e ministro Napoleão. É o Tarcísio? Com vista também a mim, Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte. Toda essa área de esfera, da esfera de influência do ministro Herman Benjamin. Após o voto do relator negando o provimento ao RESP, mantendo a improcedência dos pedidos formulados, na ação de impugnação do mandato eletivo e propondo fixação de tese no sentido de que, a partir das eleições de 2016, é lícita como regra a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que se trate de espaço estritamente
particular antecipou pedido de vista do ministro Fux. Prosseguindo, no julgamento após o voto do ministro Fux,